E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui com vocês, professora Vânia Benevelli, representando as professoras Taina Macena e Isabela Genari. Na última aula, vocês viram que a professora Isabela, ela gravou um vídeo sobre estratégias argumentativas, tipos de argumentação que nós podemos utilizar no nosso texto dissertativo argumentativo. Na aula de hoje, vocês vão ver em especial dois tipos de conclusão. E por que esses dois tipos? Porque são esses os dois tipos mais utilizados nos dois certames mais importantes que a gente tem na atualidade, que é a prova do PAS, Programa de Avaliação Seriada, da Universidade de Brasília, e a prova do Enem, que por sinal do ano passado para cá já teve algumas alterações quanto à matriz de correção, ok? Então vamos lá? Caderno a postos. Depois a gente disponibiliza para vocês os slides, ok? Qual a função de uma conclusão? Qual a necessidade dela dentro de um texto? Poucas vezes, assim, no geral, a gente pensa em senso comum. A função de uma conclusão é só fechar o texto. Mas como fechar um texto? Eu acho que é essa a grande pergunta. Obviamente que a gente, para poder fechar um texto, a gente precisa de uma articulação lógica das ideias apresentadas. E galera, ponto importante aí, apresentadas desde o primeiro parágrafo. Como a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, sem sombras de dúvidas, a nossa tese é extremamente relevante para o encerramento do nosso texto, para a construção do parágrafo de conclusão. Então, é até por isso que a gente coloca aqui para vocês. Fechamento de um texto com articulação lógica das ideias apresentadas desde a tese. Esta apresentada onde? Na introdução. Então, a gente retoma a tese no parágrafo de conclusão. Ponto crucial. Nós temos aí dois grandes tipos de conclusão. A conclusão chamada de tipologia de síntese ou conclusão de retomada. Eu retomo as ideias trabalhadas, eu faço uma síntese das ideias desenvolvidas no meu parágrafo de conclusão, ou a conclusão por intervenção, que é utilizada na prova do Enem. Ou, para ser mais precisa, ela é obrigatória na prova do Enem, ok? A conclusão por síntese, por retomada, é muito bem vista na prova do PAS, da UNB. E não só nela, dá para se utilizar também na prova da FUVEST, por exemplo, da Unicamp. Não deve apresentar uma visão simplista, senso comum do texto. É outro ponto bem importante em relação à conclusão. Eu gosto de falar que aquelas conclusões que ficam assim: é necessário que a população tenha conscientização dessa questão na sociedade atual. Ela concluiu o quê? Ela não retomou uma tese, ela não propôs uma proposta de intervenção, ela simplesmente utilizou uma frase jargão. Quando não se tem nada para fazer, assim, não tem nada para se dizer, você põe uma frase como essa. Então, ela é até cheia de vícios, como esse caso do eco, né? A população, questão, conscientização. É um eco no decorrer do texto, que não é viável para um texto dissertativo argumentativo. E outra coisa, gente, lembre-se de que nesses certames, nessas provas de larga escala, então, uma prova de vestibular, uma prova do Enem, eles visam analisar a criticidade de vocês. E isso é percebido do início ao fim do seu texto. E a conclusão é para deixar aquele leitor assim, falando, nossa, saindo extasiado do texto. Saindo falando, nossa, olha que fechamento bem feito. Olha que ação bem proposta. Eu acho que a gente precisa pensar desse jeito quando a gente estrutura o nosso projeto de texto. E aí eu volto lá nas nossas primeiras aulas. Por isso, o projeto de texto também é fundamental.
é saber qual tese, que argumentos nós vamos utilizar, que repertórios socioculturais nós vamos elencar e que desfecho eu quero para o meu texto. Tranquilinho por enquanto? Espero que sim. Então vamos lá. Vamos agora realmente para os tipos de conclusão. Numa conclusão por síntese, ou também chamada de retomada, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro ponto é que nesse tipo de conclusão, as ideias que foram trabalhadas no decorrer do texto, apresentadas, as discussões desenvolvidas, elas serão retomadas, elas serão sintetizadas para reafirmar a tese. Então, o fim do meu texto retoma o início do meu texto, retoma o ponto de vista desenvolvido no meu texto. Então, se a gente parar para pensar, esse tipo de conclusão é uma conclusão simples, tranquila de ser feita, porque o objetivo dela é somente fechar, ressaltar a tese e elencar as discussões trabalhadas pelo próprio autor. E isso favorece o quê? A persuasão. Você não perde o fio da meada do seu texto. Sobretudo, que tipo de mecanismo é importante para eu poder fazer essa retomada? O da paráfrase. Eu não vou copiar em nenhum momento qualquer fragmento que eu já tenha escrito anteriormente nos parágrafos, em hipótese alguma, mas eu vou reelaborar tudo que foi reescrito de forma sintética para fechar esse texto. E isso é aquilo que é mais relevante, obviamente, tá, gente? Eu não preciso de um detalhamento aí. Eu não preciso fazer uma síntese de cada parágrafo. Não, não é isso. É reestruturar aí um parágrafo com aproximadamente 3 períodos, conclusão com aproximadamente 3 períodos, retomando, alicerçando, reafirmando a tese que apareceu no primeiro parágrafo e deixando claro que essa tese foi fundamentada com os devidos argumentos desenvolvidos nas suas estratégias argumentativas, ok? Esse tipo de conclusão é extremamente viável quando a gente tem propostas que são muito subjetivas. E que banca adora proposta subjetiva? A banca do Sebrasp nos certames do PAS. Colocam a perspectiva do jovem na sociedade, o riso como uma forma de interpretação das emoções humanas e que tipo de emoções humanas, a criatividade para a expansão da ciência. Então, são temas mais amplos, mais subjetivos. Então, esse tipo de conclusão é extremamente viável. E aí, algo importante que eu preciso dizer a vocês. Toda vez que vocês optam por fazer uma conclusão, por síntese ou por retomada, é importante reler a introdução. Porque na introdução, a gente tem a apresentação da tese e a gente rememora as nossas estratégias argumentativas. Então, tanto que, antes de redigir uma conclusão, por síntese ou retomada, retomem, sem sombra de dúvidas, a introdução de vocês. Um exemplo para isso. Tanto que nesse exemplo, gente, eu coloquei para vocês a introdução e depois coloquei a conclusão utilizada pelo candidato, ok? A introdução tem aí uma marcação coesiva, falando a partir do direito ao voto, e vem com um contexto. As mulheres passaram a conquistar mais direitos no Brasil. Progressivamente, elas têm ocupado espaços cada vez mais relevantes no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Queridos, só um adendo. O texto está na íntegra do candidato. Então, ali, por exemplo, elas têm uma falha de concordância. Deveria ser acentuado, ok? Entretanto, mesmo com todos os avanços, há casos frequentes de violência doméstica contra esse grupo, o que evidencia que muitas mudanças ainda precisam ocorrer. Percebam uma coisa: o entretanto é um elemento coesivo entre o contexto apresentado, a contextualização apresentada pelo candidato,
passaram a conquistar os direitos no Brasil, cargos relevantes. No entanto, então vem com a ideia de oposição, de concessão. Ainda há avanços de violência doméstica. Essa parte em verde é a construção de tese do nosso candidato, ok? Essa foi a nossa introdução desse candidato. Qual foi a conclusão? A conclusão já veio com um elemento de coesão conclusivo. Portanto, não veio com um elemento como podemos concluir. E a gente vai perceber a relevância disso. Veio com portanto, mesmo com todos os avanços conquistados pelas mulheres, a violência pode ser percebida ainda como um grande obstáculo. Essa parte aqui em verde, toda em verde na conclusão, retoma aquilo que foi trabalhado na introdução, em especial na tese. E aí vem com uma frase de encerramento, uma frase de efeito. Dessa maneira, os problemas gerados pela falta de respeito no ambiente doméstico sinalizam que nem tudo foi conquistado ainda por elas. Com essa frase de efeito, deixa claro aquilo que vai contra a contextualização da introdução, que mesmo diante da situação das mulheres crescerem em espaços mais relevantes no mercado de trabalho, a violência doméstica desprivilegia um crescimento mais assertivo. Então, eu tenho uma conclusão que retoma os dois grandes grupos da minha introdução, que é a contextualização e a tese. Tranquilo, gente? Tudo em paz? Não houve nenhuma proposta de intervenção aí. Só foi uma retomada, uma reescrita da minha introdução, ok? Vamos seguir. Conclusão por intervenção. Queridos, a conclusão por intervenção é obrigatória na prova do Enem, está lá prevista na competência 5, que tem valor de 200 pontos. E ela tem uma estruturação específica aí. Eu só posso então usar a conclusão por intervenção na prova do Enem? Não, de forma alguma. A prova do Enem deixa claro que isso é uma das competências e que para você ter 200 pontos nessa conclusão, nessa competência 5, você precisa seguir essas 5 etapas aí a seguir. No entanto, vocês podem utilizar, sim, uma conclusão por intervenção em qualquer tipo de outro certame. Por sinal, é muito bem visto em provas de concurso, em provas de produção, provas discursivas de concurso, tá? Dependendo do tipo de proposta, é até a mais viável. E aí, um ponto relevante. Propostas que exigem uma reflexão crítica de um comportamento, de uma situação na sociedade, uma conclusão por proposta de intervenção é a melhor, é a mais relevante, é a mais coerente, porque vai seguir exatamente esses 5 elementos aí, que são elementos bem críticos dentro da sociedade, ok? Então, estrutura específica dessa conclusão por intervenção, segundo o INEP, que é o responsável pela prova do Enem. A minha conclusão por intervenção precisa ter um agente. Quem executa uma ação? Precisa ter uma ação. E a ação, gente, é uma ação proposta para intervir no problema apresentado na minha proposta de texto. Então, não é simplesmente assim, precisa conscientizar. Não. Como isso vai ser feito? De que forma isso vai ser feito? Que meios serão utilizados? Quem vai fazer isso? Com qual finalidade? Então, basicamente responder a estas questões. Quem vai fazer? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Ou por meio de quê? Para que vai ser feito? E, assim, possíveis desdobramentos disso, que é o nosso detalhamento, ok? Então, percebam que é agente, ação, modo ou meio, efeito
e detalhamento, que outra informação sobre esses elementos pode ser acrescentada pelo participante, pode ser acrescentada por um agente, ok? Vamos para um exemplo prático, tranquilo? Esqueci uma coisa importante. Esse tipo de conclusão precisa respeitar a dignidade e aos direitos humanos, que estão previstos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Então, por que eu estou frisando aqui a questão da dignidade? Porque não é só uma questão de direitos humanos com relação à violência em si, mas também perceber a dignidade e a igualdade, a equidade dos direitos aos cidadãos como um todo, ok? E aí alguns exemplos retirados de produções aí que ferem a esse respeito à dignidade e aos direitos humanos. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Gente, você cortar qualquer sinal de internet, você está privando as pessoas da informação, de expressar suas opiniões. Então, não é bem visto. Não fere a dignidade. De novo, eu reitero, aqui nós temos fragmentos de textos conforme foram escritos pelos candidatos, ok? Então, tem situações aí de desvios à norma padrão da língua portuguesa. Esse daqui é bem interessante, olha, esse número 3. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar, deveria ser quem? Quem publicar notícias fakes será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Alô? Como é que alguém vai ser excluído da sociedade assim, gente? Isso tem fundamento? Isso tem é plausível? É importante a gente pensar nessa questão da plausibilidade, ok? Uma solução para o problema é privar a internet de pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo ou foto vista. Quem é que vai fazer essa análise? Quem é leigo? Quem é analfabeto? O analfabetismo a gente ainda pode ter aí um crivo, exceto o analfabetismo funcional, mas assim, é uma linha muito tênue e ao mesmo tempo isso fere demais a dignidade das pessoas, fere demais os direitos humanos, ok? Então eu coloquei aqui para vocês algumas situações encontradas, por exemplo, nas provas por candidatos nas provas do Enem aí, ok? Vamos dar um exemplo de uma construção de uma conclusão por intervenção. Essa conclusão, por sinal, eu dividi em 2 grupos. É um único parágrafo, mas eu dividi em 2 momentos porque ela foi construída exatamente com dois agentes, 2 propostas muito bem estruturadas e interligadas, ok? Então vamos lá. O candidato começa com infere-se, portanto. Então, o que a gente tem nesse portanto aqui? Eu até coloquei em amarelinho porque é um elemento de coesão, e nós já vimos isso, é um elemento de coesão conclusivo aí dentro do texto. Perceba que começa com um infere-se. Vai ter uma construção aqui, gente, de oração subordinada substantiva. E essa frasezinha que está sublinhada aí vem como um tópico frasal dessa minha conclusão. Infere-se, portanto, que é imprescindível a mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Então, ele vem com uma frase de tópico frasal que vai ser desenvolvido aí e que é coerente com tudo que foi dito anteriormente no texto, ok? Para que isso ocorra, o que é para ocorrer? A mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Então, eu tenho aqui outro elemento conectivo de coesão
que retoma aquilo que foi dito anteriormente, que apresenta o quê? Uma construção de intervenção, ok? Isso é fundamental no texto de vocês, essa marcação coesiva, seja por expressões, seja por conjunções. O Ministério da Educação e Cultura, meu agente, deve realizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas, a ação, por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas. Meio como? Com o objetivo de efetivar a inclusão social dos surdos. De que forma isso vai ser feito? Haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Detalhamento. Então, eu tenho 5 elementos lindos de uma conclusão por intervenção, ok? E este candidato, não satisfeito, ainda potencializou essa conclusão com a apresentação de uma proposta de intervenção plena, com 2 agentes, com uma estruturação de ação interligada entre o Ministério da Educação e a escola. Vamos ver isso. Para interligar essas 2 situações, veio um elemento conectivo aqui, um ademais, trazendo a ideia de adição, ok? A escola, meu agente, deve preparar surdos e ouvintes para a convivência harmoniosa, a ação, com introdução de aulas de Libras na grade curricular. Então, eu tenho uma construção da minha ação com de que forma isso, né? A fim de uniformizar o laço social. Então, já vem aqui com a finalidade, com qual objetivo, com o efeito. E também cumprir com a máxima de Nelson Mandela, que constitui a educação como segredo para transformar o mundo. Então, finaliza aí os meus efeitos e também o detalhamento. E fecha a conclusão com uma frase de efeito. Perceba que eu comecei com um tópico frasal e fechei com uma frase de efeito. Assim poderia, exatamente o assim aqui entre vírgulas, e poderia colocar aqui no início, assim poder-se-á visar a uma educação de fato inclusiva no Brasil. Lindo isso, gente. É fofinho, é de deixar o coração quentinho quando você pega uma conclusão assim, ok? O que não é legal na conclusão? Apresentar ideias novas. Afinal de contas, gente, você está fechando o seu texto. Apresentar uma ideia nova é estratégia argumentativa, então a gente deixa para o desenvolvimento, ok? Utilizar jargões como conclui-se, em suma, podemos concluir em resumo e afins. E também expressões senso comum, ditos populares, não são interessantes para uma conclusão. Então, falar assim, devemos pensar positivo. O que pensar positivo retoma a sua tese, já que é opinativa? E o que pensar positivo é, de fato, uma ação para uma intervenção? Nada, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Assim também como aquele discurso muito discurso de palanque, sabe? Que fala assim, vamos lá, a esperança é a última que morre, somos mais fortes. Essas coisas assim, a gente precisa tomar cuidado, porque o texto dissertativo argumentativo evidencia criticidade e não um discurso efusivo, emotivo ou uma marcação de interlocução com o seu leitor. Por fim, perguntas. Colocar uma pergunta no final. E aí, para onde vai a humanidade diante disso? Se você põe uma pergunta na sua conclusão, você está deixando a responsabilidade de fechar, de retomar a sua tese para o leitor. Você está deixando que o leitor pense numa proposta de intervenção, quando o texto dissertativo argumentativo exige que você demonstre isso. Então, utilizar a pergunta na conclusão não é legal. Tranquilo, gente? Queridos,
esse foi o fim da nossa aula de conclusão de texto dissertativo argumentativo. Fiquem atentos às atividades que nós direcionamos para vocês com relação à conclusão, que vai dar andamento a tudo que foi trabalhado lá na construção de tese, da introdução, de utilizar estratégias argumentativas e agora de construção de uma conclusão, com base naqueles temas apresentados na página 316 e também de um dos textos que nós colocamos no material em PDF para vocês. Eu espero que eu tenha sido bem clara nas explicações, que vocês tenham compreendido. Um grande beijo para vocês. Mantenham o hábito de estudo de vocês nesse período que nós estamos distantes, ok? Bons trabalhos!